Tudo bem, gente? Boa noite! Então, gente, já vamos começar então o papo. Que assunto, né? Que assunto, né, Eduardo? Eduardo chegando. Pessoal, o que torna um país mais rico? Ser rico pode tornar um país mais desigual? Então, para descascar o abacaxi da desigualdade social no Brasil, eu trouxe aqui hoje Flávio Comin. Que prazer te ter aqui no Instagram e também no Facebook online aqui, ao vivo com todo mundo. Flávio Comin, deixa eu só passar para vocês, que algumas pessoas, né, não conhecem o Flávio. O Flávio é economista pela URGS, né, tem mestrado em economia pela USP, tem mestrado também em Cambridge, doutorado PhD em Cambridge, pós-doutorado na Universidade de Cambridge e na Universidade de Harvard. Nada como o Flávio Comin para descascar este abacaxi da desigualdade social. Olha só quem está entrando aqui na live, Giacomo Bobinotto. Boa noite, Eduardo Tarouco. Marcelo, boa noite. Vamos lá então, Flávio. Que tal então no Instagram estreando aqui? É verdade. Boa noite. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês todos. Então, Flávio, eu conversei com uma galera durante essa semana a respeito de algumas perguntas, claro, a respeito sobre a desigualdade. Nossa, tantas perguntas, porque nada como o Flávio Comin para a gente descascar esse abacaxi, né, Flávio? Vamos lá, rapidinho, assim, básico. Vamos começar. Nossa, são tantas perguntas aqui, Flávio. Diane Douglas, de São Leopoldo. Vamos começar com o meu amigo Diane, que me mandou uma pergunta aqui, ó. Qual o índice de pobreza extrema no Brasil? Qual o percentual de brasileiros que vivem com valores menores que um salário mínimo? Em que região do país a incidência é maior? Desculpa, essa pergunta aqui é do João Menezes. Depois eu vou para o Diane. João Menezes, meu colega, lá do hospital, me sugeriu essa pergunta, é uma dúvida dele. Claro que a gente já estuda, né, durante a faculdade, muitos desses índices, mas nada como o Flávio Comin aqui no Facebook e também no Instagram para conversar com a gente a respeito deste abacaxi. Então, na realidade é uma pergunta essencial. Qual é a diferença entre pobreza e desigualdade? Vou começar aí para chegar no X da questão. Vamos a diferença é o que nós consideramos aceitável, minimamente aceitável ou não. E é exatamente essa linha que quando a gente cruza e a gente diz nenhum ser humano deveria viver assim, que nós começamos a falar de pobreza. A desigualdade em si é como o colesterol. Tem o bom e tem o ruim. A gente precisa de um pouco de desigualdade nas sociedades. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Tem gente que trabalha muito, quer trabalhar, se esforça. E tem gente que não quer. Tem gente que tem talento e gente que não tem. Mas quando passa de um limite, essa desigualdade passa a ser perversa. No caso brasileiro, é uma desigualdade que é uma desigualdade disfuncional. E é tão disfuncional que a gente não sabe o que fazer com a pobreza. Na realidade é isso. Quando surge o Bolsa Família, surge como um programa para dizer o seguinte: nós vamos dar o dinheiro para as crianças. Hoje a gente não vai melhorar muito a vida de ninguém, porque o dinheiro é pouco, o dinheiro é um incentivo, mas é um incentivo para as famílias enviar as crianças para a escola. Com escola, elas no futuro deixarão de ser pobres. Só que o que era para ser um programa de longo prazo acabou fazendo parte da política do Brasil. E quando a gente chega lá no governo Dilma, a gente tem o Brasil sem miséria, que faz com que aquela taxa que era de pobreza, que já era uma taxa baixa, a gente já considerava frações de meio e quarto de salário mínimo, ela virasse a metade da metade. Hoje, o que a gente considera? Hoje, a gente, dentro do cadastro único, a gente considera que se você tiver lá por R$180, né, acima daquilo, você já não vai ser considerado pobre. Agora, na realidade, é isso mesmo, a gente sabe que não. A gente sabe que a taxa de pobreza que a gente tem, essa linha de pobreza, que a pobreza não é só monetária, para começar.
A pobreza é multidimensional. A pessoa pobre é aquela que não tem saúde, é aquela que não tem educação, é aquela que não tem moradia, aquela que vive em lugares que não tem saneamento. Então, a gente está muito longe disso. Veja que pobreza da nossa discussão de pobreza no Brasil, onde a gente deveria ter uma taxa multidimensional, porque a pobreza é multidimensional, a gente só fala na renda e a nossa renda é muito baixa. A renda que se usa para classificar quem é pobre, veja que todas as discussões agora mesmo de renda mínima, que estão pipocando por causa da pandemia, são discussões que estão entre 130, 140, 180 reais. Ninguém está falando R$ 600 da ajuda de agora, ninguém está falando seriamente nisso, porque vai ter um impacto sobre o PIB brasileiro, talvez de 8%, 9%. Então as pessoas estão dizendo não cabe. Mas será que não cabe mesmo? Mas bom, para responder diretamente, o grande problema que a gente tem é que a gente tem uma linha de pobreza para inglês ver. Certo. Dion Douglas agora. Desigualdade é o principal problema do Brasil? Então, eu conto uma história. Em 2010 é um ano que eu nunca vou esquecer. Eu estava afastado da URGS, eu estava trabalhando como economista do PNUD, né, a ONU, lá em Brasília, e chegou um dos relatórios que eu era parte do meu trabalho divulgar, ler o relatório e falar com a imprensa. E foi o primeiro relatório de desenvolvimento humano latino-americano que foi feito em toda a história. E esse relatório era sobre desigualdade na América Latina. E poucas vezes o governo brasileiro ficou tão nervoso com esse relatório. Porque a desigualdade é tocar no nervo. Na realidade, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Os 10% mais ricos brasileiros, eles têm a metade de toda a renda que é gerada no ano e mais um pouquinho. Eles têm 55%, 56% a cada ano. Toda a renda que é gerada, os 10%, ficam com um pouco mais do que a metade. O 1% mais rico fica com 1/3 de tudo. Veja, o 1% mais rico no Brasil fica com 1/3 de tudo. E os 20% mais pobres ficam com 2%. Agora, vejam, isso é renda. Renda você começa a contar a quantidade que você vai produzindo, bens, serviços, vai gerando de renda. Você começa a ver isso lá no 1º de janeiro e termina no 31 de dezembro e começa outro ano. Se você vai ver essa renda acumulada, que a gente chama de riqueza, para os pobres brasileiros, mais pobres brasileiros têm pouco de nada. E não é apenas no Brasil, no mundo inteiro. Os 50% mais pobres vão ter 5%, 6% da riqueza. Em alguns lugares, como no Brasil, você tem muito pouco. Por quê? Porque grande parte da riqueza hoje no mundo e no Brasil, os ricos, a metade da riqueza dos ricos é assim, 49% é riqueza financeira. E as pessoas mais pobres, elas não estão nem bancarizadas, muitas vezes, como a gente sabe. Então, a desigualdade no Brasil, ela é o maior problema. E ela é um problema tão grande, ela é um problema tão grave, que ela faz da gente uma sociedade disfuncional. Que em momentos, que são momentos difíceis, como agora o momento da pandemia, é o que acontece numa sociedade que está todo mundo brigando. O que a gente está vendo hoje no Brasil são brigas em níveis distintos, até mesmo brigas no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde dá para brigar, a gente está brigando. Então, e isso é resultado de pessoas vivendo realidades que são muito distintas. Nós vivemos numa sociedade que é mais do que desigual, ela é polarizada e ela é muito hierárquica. Isso faz com que as pessoas tenham entendimentos de vida que são muito diferentes. Então, sem dúvida, né, eu espero que alguns desses números tenham ajudado, só para a gente ver que realmente é um problema muito grave. Com certeza. Eu estava essa semana fazendo uma leitura rápida por esse livro aqui. Eu leio de tudo, né, Flávia? Aqui, ó, Valsa Brasileira. Tem alguns dados muito interessantes a respeito do ganho de capital, ganho, né, de renda daquela fatia mais rica, né, daqueles 1% durante os últimos 5 anos anteriores à crise de 2008. Então, essa porcentagem dos mais ricos, eles
cresceram a sua renda em quase 70% nos 5 últimos anos antes da crise de 2008. Então, assim, claro, com capital, né? A renda do capital se gera mais capital. Enfim, hoje a gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgoto, por exemplo, no Brasil. Então, como que essas pessoas elas vão lavar as suas mãos, né, para se higienizar em relação ao coronavírus? Então, realmente difícil, né? Eu estava ouvindo hoje ali na televisão, 11 milhões de brasileiros estão desempregados agora, né? Os dados do mês passado. Vamos então, Júnior, de Porto Alegre, bairro Teresópolis, ele está aqui conosco hoje, aqui, ó. Já, ó, antigamente existia várias classes da pobreza, A, B, C, D, E. Agora, como vai ficar? Ele mandou outras perguntas para mim antes, né? Mas está aqui conosco hoje. Bom, Júnior, ele colocou aqui para mim, a linha da pobreza já era grande, agora com a pandemia deve piorar. Você acredita que a violência vai crescer também? Então, o que a gente vê? A gente vê que nos estudos de violência, a violência tem menos a ver com a pobreza e tem mais a ver com a desigualdade. O que a gente está vendo agora é que a pandemia ela é uma situação de crise, uma situação que as pessoas que estão melhor posicionadas, algumas delas estão tendo uma vida muito confortável dentro das suas grandes casas, passando bem, estão estreitando a convivência com as suas famílias, e outras pessoas estão tendo o pior da sua vida, vivendo em lugares nos quais elas necessitam uma mobilidade que elas não podem ter. A gente sabe que a maior parte das pessoas pobres, ela sai para a rua para aquele dia para conseguir o que ela vai comer naquele dia. Eu lembro quando nós começamos com a matéria Economia da Pobreza na URGS, acho que há uns 15 anos atrás, a gente era muito inocente. A gente saía para a rua, a gente ia, sei lá, para Vila Pinto, para lugares de Porto Alegre, assim, lá para Restinga, e a gente ia perguntar qual é o seu salário por mês. Mas a gente rapidamente aprendeu que essa era uma pergunta muito tola que a gente podia fazer. A gente aprendeu isso rapidamente, isso há 15 anos atrás, que as pessoas não têm nenhum significado de mês para as pessoas mais pobres. Não é que vai faltar dinheiro no final do mês, é que você ganha aquilo que você vai comer no dia. É como as pessoas vão dizer, eu vou catar 2 garrafas aqui e vou entregar ali no setor de reciclagem para conseguir ter o meu café da manhã. Então a gente sabe que as pessoas têm um nível de vulnerabilidade que é muito alto. O que me surpreendeu nessa crise é que tem uma parcela da classe média que se descobriu vulnerável. Amigos, colegas, eu tive essa conversa com tanta gente, isso eu não li nos jornais, mas conversando com muita gente, as pessoas dizendo, Flávio, eu sou classe média, mas eu não consigo sobreviver a essa crise, porque o meu trabalho é um trabalho que eu vivo e eu não tenho reserva nenhuma dele, e eu necessito disso. Então a gente viu que a vulnerabilidade, ela é muito grande, é uma vulnerabilidade expressiva que a gente tem, e a crise fez a gente notar isso. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que na maior parte dos estados do mundo, eles pegaram essa conta para eles. Eles disseram, olha, a gente sabe que vocês não vão poder trabalhar, está aqui essa quantidade de dinheiro. Na Alemanha, eles chegaram a desembolsar isso alguns dias depois que eles anunciaram. As pessoas receberam no telefone que a transferência bancária estava feita. 5 mil euros para as pessoas viverem 2, 3 meses. E a gente não fez nem o percentual todo dessas. O governo tinha prometido 112 bilhões de ajudas para os estados, para os municípios. A gente sabe que hoje parece que foi 32% disso que foi transferido. Transferências para as famílias, a gente sabe que teve até redução para algumas famílias dentro do programa Bolsa Família, e que tiraram, voltaram. Então a gente sabe que tem um elemento de Estado que faltou também, além dessa alta vulnerabilidade. Vulnerabilidade, principalmente no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tinha, né, pelo menos quase 40 milhões de profissionais, né, no mercado de trabalho
informais, ou seja, sem carteira assinada. Então, não tem nenhum meio, né, de algum subsídio do Estado depois, com a perda do emprego, por exemplo, na pandemia, né? Bom, vamos a algumas perguntas aqui. Eu tenho as minhas também, tá? Mas vamos deixar mais para frente, que são mais assim, né, de abacaxi mesmo, para descascar. Vamos lá. Guilherme Baldez, do Lami, aqui de Porto Alegre. Uma saída para a crise seria apoiar as pequenas empresas na retomada econômica, já que essas estão sendo as mais afetadas na pandemia e geram mais empregos. É isso mesmo. É isso mesmo. E quase todos os países tiveram programas para os microempresários. Uma coisa que foi fundamental para os microempresários, eu cito, por exemplo, um programa que se chama ERTES aqui na Espanha, é que o governo pagou 70% do salário das pessoas enquanto enquanto as microempresas e as pequenas empresas ficaram sem trabalhar. Isso fez com que o empresário fosse para casa tranquilo, dizendo: essa conta eu não preciso me preocupar, na volta eu vou ter os meus trabalhadores. Os trabalhadores ficaram tranquilos também, porque eles sabiam que eles poderiam retomar os seus empregos, e essa foi uma conta administrada pelo Estado. Agora, claro, o que vai todo mundo dizer? O Brasil estava num mau momento. O Brasil não estava no momento normal. Por quê? Porque o Brasil estava tentando fazer um ajuste fiscal depois de déficits que tinha na casa dos 140, 150 bilhões por ano, déficit das contas públicas. Então, isso é verdade também. Mas a gente precisa lembrar que os governos todos no mundo, eles estão aumentando a sua dívida de longo prazo. Por quê? Porque é considerado que isso não é um mau gerenciamento macroeconômico das instituições que não estão funcionando, é uma crise e o Estado funciona como se fosse um seguro para todos. Então, faltou isso para o cidadão comum, faltou isso também para o microempresário, faltou isso de uma maneira mais abrangente para os informais e, na realidade, resultou do Estado brasileiro, através da figura do presidente, mas de tantos outros, de parte da sociedade brasileira, de não reconhecer a gravidade do problema. Ou seja, o que eu falava da desigualdade, a gente teve uma desigualdade que politizou. Nós deveríamos estar todos juntos, procurando da melhor maneira. Por quê? Porque esse conflito existe em todos os países. Quando as pessoas estão em casa e o isolamento social provou ser a maneira mais efetiva para combater a propagação do vírus, está se deixando de gerar riqueza, está se deixando de gerar emprego para as pessoas. E são sonhos de pessoas que iam viajar, que iam fazer coisas, que iam ter o seu pequeno negócio. Então, isso é reconhecido. Mas a nossa desigualdade foi tamanha que também afetou e gerou e propagou uma crise política. Mas de pleno acordo, que faltou também para os microempresários de uma maneira dramática. Com certeza. Então, dada a resposta aqui para o nosso amigo Guilherme Baldez. Professor, rapidinho aqui, básico, já vou aproveitar aqui o tempo que a gente tem. Aqui eu vi um comentário, acho que uma ex-aluna tua, ó, Evelyn, que professor maravilhoso, tive a honra de ser aluna na sua cadeira de Economia da Pobreza. Quando teremos uma pós novamente, viu? Pessoal, veio para o Instagram. Obrigado pela gentileza. Queria te perguntar, em questão de uma saída, por exemplo, quando a gente estuda um pouco de economia, principalmente os mais liberais, eles dizem o seguinte, que o salário mínimo não é uma política eficiente. Por quê? Principalmente para os mais pobres, né, que precisam de uma renda. Por quê? Porque aí você taxa lá o valor do salário mínimo, R$ 1.045, e tem pessoas que poderiam pagar um salário com um valor menor, para pessoas um pouco menos, com não tantas qualidades em relação ao mercado de trabalho, um pouco com menos
qualificação, né? E isso afeta o mercado, porque aí essas pessoas não têm a renda de 1.045 e também não têm uma renda de, por exemplo, uns R$ 500 já para ajudar. O que o senhor entende? A política de salário mínimo, ela ajuda efetivamente a questão social? É uma política social ou ela é controversa? Porque ninguém quer discutir isso, né? Óbvio, quando a gente fala em salário mínimo, todo mundo pensa que é uma coisa, é o mínimo para a sociedade, o mínimo para o cidadão. A gente entende isso, mas agora vamos pensar um pouco assim, mais racional, um pouco de economia, né? Não que a gente acredite que seja possível e real de o salário mínimo não acontecer, porque não existe condições, né? Enfim, um parecer mais técnico. Vamos lá, Flávio. Tá bom. Antes de falar da questão técnica, eu vou mencionar apenas um problema que existe muito na economia. Que nós temos divisões ideológicas muito fortes na economia. O pessoal que é mais liberal, muitas vezes acredita que o mercado vai resolver a maior parte dos problemas de alocação. Eles aceitam que existem falhas de mercado e procuram desenvolver mecanismos e instituições para corrigir isso, mas basicamente acreditam que o mercado vai resolver. Por outro lado, você tem os economistas que tendem a ser mais defensores do Estado, que acham que o Estado vai resolver tudo, que o mercado é cheio de vícios, de egoísmo, que as pessoas querem maximizar lucro, explorar os demais. Então você tem muitas vezes na economia situações nas quais os economistas já sabem as respostas antes de escutar as perguntas, porque vai dizer, vai ser um incentivo, né, o mercado que vai resolver, ou o Estado vai tomar conta de tudo. Na prática, acaba não sendo uma coisa nem outra. A realidade ela é misturada. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o salário mínimo ele vai depender empiricamente do nível que ele é estabelecido e vai depender da fase do ciclo na qual ele é introduzido também. Você introduzir um salário mínimo alto numa recessão é para não contratar as pessoas. Mas você introduzir um salário mínimo quando o mercado está ativado, isso vai fazer uma melhoria de condição daquelas pessoas que vão estar sendo contratadas. Na realidade, a gente sabe que o progresso que teve no salário mínimo brasileiro, lá no final, né, 2009, 10, 11, até por ali, fez com que a gente tivesse uma redução da pobreza na faixa dos 30%. Responde o pessoal que fez as análises, as decomposições. Então, o salário mínimo, ele tem algum papel. O próprio Piketty, agora nesse livro novo que ele fez, Capital e Ideologia, ele reconhece também, no caso da França, que o salário mínimo ele responde por parte da redução da pobreza e da redução da desigualdade lá. Então, eu diria que é mais uma questão empírica. É uma questão que vai depender do nível do salário mínimo. O que a gente deveria estar fazendo, que a gente não faz, e hoje é um dia que tem que se falar isso, porque parece que saiu o atual ministro, o que era atual ministro da Educação, o que a gente deveria estar fazendo para que as pessoas deixassem de ser pobres, tivessem o mesmo nível de oportunidade, era estar tendo uma educação de qualidade desde o início para todos, com o apoio necessário. Mas isso a gente nunca fez de verdade. Isso a gente botar mesmo dinheiro na educação e os 6% que o Brasil colocava, porque esse ano, se perigar, o país não gastou nem isso em 2019, estava uma discussão sobre isso agora, o país não faz essa ponte para o futuro que deveria fazer, que é uma educação de qualidade para as crianças. Isso deveria ser o fundamental. O salário vem depois. Se você tem o capital humano, se você tem habilidade, você desenvolve o próprio empreendedorismo das pessoas, porque elas vão ter ideias. Se você olhar o que é a organização criminosa no Brasil, dá uma dor, não apenas pelo mal que faz para o país, mas pela inteligência que as pessoas têm. Aquilo é criança e jovem sem estudo que resolveu se dedicar para o mal. Vamos colocar dessa maneira ampla. Mas o fato é que existe inteligência e a gente tem uma inteligência que não é aproveitada pelo sistema educacional. Então, eu diria que é uma questão empírica, o salário mínimo,
e diria também que mais importante do que isso seria investimento em educação de qualidade. Certo. Flávio Comin aqui conosco. Olha só quem entrou aqui na nossa live. Prefeito de Porto Alegre. Ah, que legal, hein? Bem-vindos ao Descascando Abacaxis aqui da economia. Vamos a mais uma pergunta aqui. Meu colega Eduardo Correia me mandou. Lá do Ecoville, Zona Norte. São muitas perguntas, viu, Flávio? Essa questão da desigualdade é uma questão que todo mundo não entende. Por que a gente é tão rico, um país tão, né, cheio de riqueza, riquezas naturais, commodities, petróleo, e a gente não deslancha? Porque não adianta o PIB crescer e a desigualdade continuar, né? Essa é a questão. Ah, PIB cresceu 7%, cresceu 1,1%, mas eu quero saber a desigualdade, a pobreza, se ela diminuiu. Isso é que importa para nós, cidadãos. Bom, vamos lá. Quais são os fatores que fazem do Brasil um dos países que mais concentra riqueza no mundo? Eduardo Correia. Tá aí a pergunta do colega. Muito bem. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela tem raízes históricas, não precisaria falar sobre tudo, né, sobre a história do país, mas eu vou colocar de uma maneira bem simples. Nós somos um país que parte da nossa história é uma história escravagista. E isso faz com que, quando se aboliu a escravidão lá em 1888, e não se deu nenhum tipo de recompensa às pessoas negras, que a gente tivesse condenado essas pessoas a uma situação de desigualdade, inferioridade, que até hoje elas vivem, porque quando você abre as estatísticas de quem são as pessoas pobres, você vai ver que muitas vezes, a grande maioria, são pessoas que são pretas, são pessoas pardas, são pessoas que sofreram aquele histórico que vem de uma escravidão que o país passou. Mas não é só isso, na realidade. Parte do nosso problema é que nós não tivemos aquelas pessoas na posição de decidir que tiveram uma visão de país. O Brasil sempre foi aquela colônia de vir, explorar e levar o dinheiro embora. E continua sendo, só que financeiramente. Hoje não é mais o pau-brasil, mas nós temos uma grande dificuldade das classes dominantes do país de construírem economicamente um projeto de país inclusivo. As pessoas mais pobres, elas vão se organizar, elas vão tentar resolver as situações locais que elas têm, mas tem questões de país que são muito difíceis. Então, eu colocaria a questão da escravidão no país. Nós temos um país tão desigual que não permite instituições, a gente vai encontrar tanta gente que já escreveu sobre isso. Quando você tem um país que está uma pessoa aqui lá embaixo e outra lá em cima, a vida delas é diferente, elas não vão se encontrar no meio para discutir leis que sejam válidas para todas, para que as pessoas sejam iguais. O Brasil continua sendo o país do você sabe com quem está falando. Essa autoridade e essa distância que tem, hoje a gente dá um nome para ela, a gente chama de aporofobia. E a porofobia é a rejeição aos mais pobres. Essa rejeição aos mais pobres, ela é estrutural. Então, isso faz com que a gente tenha causas que são causas que nunca se desenvolveram. As nossas instituições são instituições que não trabalham para todos. Agora, bem é verdade que a gente tem um capitalismo meia-boca no nosso país, né? A gente tem uma parte, outro dia eu estava relendo o Macunaíma, e o Macunaíma diz, olha, a única coisa que funciona aqui é São Paulo. E algumas vezes eu digo, mas a gente continua muito dependente de São Paulo ainda, passados, né, um século. A gente continua muito dependente de São Paulo, não apenas do PIB, mas de ideias, da discussão de política. Então, como é que resolve isso, né? O que a gente pode fazer para resolver? Não adianta, parte das prioridades da sociedade passam pelo processo político. E os políticos, eles têm que ser cobrados em coisas concretas. Você vai fazer o quê? Você aumentar de 10 para 20 camas no hospital? É isso que tem que fazer. Ah, saúde, não. Saúde abstrata, não. Tem que dizer exatamente o que você vai fazer. Quando essa política melhorar,
quando a política deixar de ser aquela política das grandes ideias, dos grandes discursos e passar para ser a política do concreto, você vai ter uma possibilidade com que as pessoas cobrem governos, que governos respondam, e aí a gente tem uma possibilidade de ter projeto de país. Eu não acho que só deixar a economia funcionar resolve. Não existe economia forte, eu repito isso, não existe economia forte em sociedade fraca. O Edmar Baixa, na década de 70, quando ele escreveu um livrinho chamado Os Mitos de uma Década, ele já dizia, no Conto da Belíndia, que o PIB era o felicitômetro dos ricos. E na realidade porque a maior parte da apropriação, lembrem, né, o que eu falei, os 10% mais ricos ficam metade mais um pouco de toda a renda. Sobra para os 90% lá, menos da metade da renda no país. Então, nós temos raízes históricas disso, né? Sérgio Buarque de Holanda, tantos outros, né? Os nossos problemas históricos são problemas institucionais, são problemas da maneira pela qual a gente pensa como cidadão, a gente acaba reproduzindo isso. Certo. Bom, Flávio, vou passar mais algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a live. E, enfim, já tinha mandado as perguntas um pouquinho antes. Fernando Cardoso, de Viamão. Gostaria de saber como seria possível um país sem essa desigualdade financeira, onde uns têm muito e outros nada. Por que foi preciso uma pandemia para aparecer dinheiro no Brasil? Foi o que ele me perguntou aqui e gostaria de fazer essa pergunta para ti também. Interessante. Claro. Muito bem. Deixa eu dizer rapidamente, antes de respondê-lo, muito rapidamente, primeiro que eu concordo que o Brasil é uma cleptocracia, né? Eu estou vendo o Eduardo ali dizendo, né, uma cleptocracia onde algumas pessoas acessam o governo para terem benefício próprio, né? Que todo o objetivo... Acho que a internet aqui não está funcionando muito bem hoje, aqui em casa. Espera aí. Você escutou sobre a cleptocracia, não? Espera aí. Sim. Cleptocracia, sim. É um comentário aqui do Eduardo Antonello aqui que mandou, né? Perfeito. É só para dizer que eu concordo plenamente com o Eduardo, né? As pessoas chegam próximas ao poder para se aproveitar, para ter benefícios disso. Uma outra coisa que eu comento muito rapidamente, que eu vi também, é se me perguntaram se eu sou mais à direita ou à esquerda, em termos de ideologia. Foi muito interessante que no Twitter, faz uma questão de uma semana, essa questão surgiu. Porque um economista conservador disse, olha, dos meus heterodoxos favoritos, eu tenho o A, o B e tenho o C, que é o Flávio. Só que eu não sei bem como classificar ele. Então, algumas pessoas entraram, o que ele é, de esquerda, de direita, e uma pessoa disse, depende do lado do corredor do PPGE que você vê, para saber se ele é de esquerda ou de direita. Na realidade, eu acho, para resumir, já engato com a questão da pandemia e do dinheiro, porque eu acho que tem a ver com isso, eu acho que você tem que ter uma posição aberta. A gente tem que lutar pela igualdade entre as pessoas, pela redução da desigualdade, por uma vida decente. Essa é a coisa mais importante. As sociedades existem para isso e os estados são fundamentais. Mas o estado não tem que produzir coisa que a iniciativa privada pode produzir melhor. O estado que vai produzir sabonete, não precisa. O estado não precisa produzir sabonete para dar emprego. Mas o estado precisa ter boas instituições para garantir que quem quer produzir sabonete, caneca, computador, possa produzir com estabilidade, com segurança. Mas o Estado tem que cuidar das pessoas mais frágeis, como a gente não cuida. O Estado tem que dar uma assistência, o Estado tem que garantir um mínimo de igualdade, porque sem isso a gente não tem nem democracia. E a questão do dinheiro depende muito disso. Por quê? Porque o orçamento público, ele define as prioridades sociais. Então, por que agora tem dinheiro e por que antes não tinha dinheiro? Por que agora a gente pode se endividar e antes a gente estava celebrando, né, alguns estavam celebrando qualquer redução de qualquer bilhão na redução do déficit? Por que a prioridade do ajuste fiscal, da austeridade, mudou de uma hora para outra? Porque os estados têm que responder às necessidades sociais da população.
E o Brasil, como é tão desigual, colocou para debaixo do tapete a necessidade das pessoas mais pobres. A quantidade de recursos que o Brasil vem tirando da saúde e da educação, desde que esse ajuste começou, e já não é de hoje, a gente vai ter que falar de 2014, 15, né, já vem mais essa tentativa de redução, mas aí teve a questão das pedaladas, tem muita história atrás disso, mas o importante é que não apenas a prioridade mudou para o Brasil, mas mudou no mundo. Então, ter déficits maiores agora não é necessariamente um sinal de má gestão econômica. O Brasil chega com um déficit maior, o FMI vai dizer, é verdade, teve Portugal, teve a Espanha, teve a Alemanha, todo mundo teve. Então, é normal, se reconhece que por um evento externo, um choque externo, os países tiveram que se ajustar. E, claro, isso vai depender se nós temos um excesso de demanda ou de oferta e se esse recurso a mais que o governo coloca vai causar ou não inflação, vai ter consequências macroeconômicas indesejáveis ou não. Como nós estamos numa recessão tão grave, que o Banco Central está até reduzindo taxa de juros para ver se isso faz, mas nós vamos chegar numa situação keynesiana de armadilha da liquidez, que a Europa já está nisso, já não adianta, não tem por onde baixar. Então, parte dessa dificuldade é a dificuldade de definir as prioridades sociais. A gente tem um orçamento público que tem um alto grau de regressividade. Nós somos um dos países mais regressivos em termos fiscais, não apenas porque a gente cobra mais imposto dos 10% mais pobres, parece difícil de explicar, né? Como é que o 10% mais pobre, como proporção da renda, paga mais imposto do que o 10%. Só que nós temos impostos que são diretos e indiretos. O que é o imposto direto? É o imposto de renda. A gente sabe que muita gente rica faz coisas para não pagar imposto de renda. Desvia o dinheiro, evade imposto. Se vocês quiserem, eu posso falar depois mais sobre isso. Mas o pobre, quando ele compra uma coisa, ele tem que pagar o imposto que está naquilo. Ele comprou a comida, ele está pagando o imposto que está embutido naquilo. Então, nós temos uma carga tributária que é maior, é mais elevada para os mais pobres e mais ricos. E quando chega na hora do governo devolver, o governo no Brasil gasta mais com os 20% mais ricos do que com os 20% mais pobres. Por exemplo, gasta mais com as universidades do que com as escolas públicas. Então, é um definidor de prioridades e agora parece que a situação mudou um pouco as prioridades sociais, por isso que apareceu, através da dívida, mais dinheiro. Certo. Então, qual seria mais ou menos uma solução viável? Porque a tributação, então, indireta, o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, elas aumentam, então, a desigualdade de renda, né? Para aquelas pessoas que têm uma renda menor, elas pagam, aliás, impacta bem mais, né, na renda dela do que uma pessoa que tem mais condições financeiras. Então, taxar menos o consumo e também a produção, taxar mais o patrimônio, a renda, onde que estaria a solução? É uma pergunta, né, minha. Você sabe, o Brasil, assim como os demais países do mundo, não vão escapar. O mundo, até durante os anos 50, os anos 80, viu uma redução de desigualdade. E dos anos 80 para cá, a desigualdade subiu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, Europa inteira, Brasil também. O Brasil se manteve muito alta, muito estável por muito tempo. O que acontece? Existe uma pressão internacional hoje para discutir renda mínima e para discutir tributação. No final do ano, a comunidade europeia vai votar a taxa Google. Porque o que acontece? Tem algumas empresas que são empresas tecnológicas que elas colocam as suas sedes em países que pagam pouco imposto, como, por exemplo, a Irlanda. Então, quando ela ganha o dinheiro no Brasil, ela envia o dinheiro para a Irlanda, mas na Irlanda, a empresa que é dona daquela empresa é outra empresa que a sede é na Holanda. E tem outra empresa que tem a sede da Holanda, que está na ilha lá de New Jersey ou está no Panamá, o que faz com que as grandes empresas do mundo paguem quase nada de imposto. E todo mundo já se deu conta disso, e o chamado imposto Google vai vir
no final do ano. Então, existe uma questão de grandes empresas como a Amazon, a Google, a própria Apple, que pagam quase nada de imposto, mas existe a questão de tributar propriedades também, que em muitos países isso é uma taxa, ela não é progressiva. Eu acho que Porto Alegre aumentou do ano passado para cá um pouco a progressividade do nosso IPTU. Então, Porto Alegre já fez isso, me parece que já fez isso, mas no mundo inteiro a taxa de propriedade é baixíssima, a herança também é uma taxa baixíssima, e algumas pessoas, como Piketty, defendem que se cobre anualmente uma taxa de herança para que se dê uma herança pública, olha a ideia, uma herança pública para as pessoas quando elas tiverem 25 anos, algo como R$500 mil. Ela vai decidir se ela vai usar esse dinheiro para abrir um negócio ou para estudar. Isso é a conta dele, que são 120 mil euros, bom, seria mais, 600, 720, seria isso para a França. Né? Para o Brasil seria outro número, mas a ideia de uma herança pública baseado... a gente está com a corda bem esticada. A gente está com a corda bem esticada da desigualdade, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E cobrar mais impostos, impostos que sejam progressivos, está indo lá para o topo da agenda. É complicado. Mas só que assim, tem outros analistas e economistas também que falam o seguinte: o que adianta a gente taxar os mais ricos ou as grandes propriedades, né, as grandes fortunas, se o que importa é a pobreza? Porque a gente pode retirar a renda dessas pessoas através da tributação, né? Mas se na ponta não é levado serviço eficiente, se não é levado educação, saúde, o que vai adiantar? Então, tem essa questão também, principalmente no Brasil, que a gente está, né? A gente só vê corrupção, hoje, né? Saiu várias coisas também na mídia, que eu não vou entrar no mérito aqui. Então, aí, né? Então, a gente fica com 2 abacaxi no final das contas, né? Na realidade, a gente tem um problema que tem que resolver ao mesmo tempo várias coisas. Se a gente não resolver essas coisas ao mesmo tempo, a gente não vai resolver, assim de simples. O que a gente tem que resolver? A gente precisa de uma reforma tributária que indique na direção de maior progressividade, porque o Estado não tem como pagar essas contas. A gente, com o acúmulo de dívida que a gente está tendo agora, com a parada que a gente fez, no que o governo estava tentando organizar as contas financeiramente, isso significa que a gente vai ter um problema no Estado no futuro de provisão de bens e serviços, a não ser que se pague mais imposto. É uma conta simples. Agora, ninguém vai querer pagar mais imposto se o Estado continuar gastando, né, como diz o Douglas ali, imposto para nada. Se o Estado continuar gastando mal do jeito que o Estado gasta. Eu não acho que é apenas uma questão de eficiência, eu acho que é uma questão de onde o Estado gasta, que tipo de gasto tem. A progressividade do nosso gasto é muito baixa. Não é apenas que a gente está gastando de uma maneira ineficiente. Não é apenas que tem corrupção. E tem. Mas é um problema de que a gente gasta proporcionalmente. A gente faz obras de... Eu vou dar um exemplo para tornar isso claro. A gente faz obras de infraestrutura nas regiões melhores da cidade, não nas regiões piores. A gente faz coisas mais legais onde moram as pessoas mais ricas. A gente investe um pouco mais na universidade, eu acho que deve estar uma taxa de 4, 5 vezes mais, atualmente já foi muito mais, o que a gente investe na criancinha da escola pública mais pobre. A gente investe nos hospitais, que eles estão próximos onde os mais ricos moram, e onde os mais pobres moram, os hospitais não chegam, e muitas vezes pessoas morrem sem ter nem dinheiro para condução, para poder chegar no posto de saúde. Isso por muitos anos um problema na Restinga, mas também em outras partes de Porto Alegre e o Rio Grande do Sul inteiro. Ali na URGS, eu sempre brincava com os meus alunos, a gente tinha aula de geografia quando subia para a Santa Casa, geografia do Rio Grande do Sul. Cada vez você via uma caminhonete diferente de uma cidade diferente do Rio Grande do Sul. Imagina o sofrimento da pessoa de pegar 3, 4 horas de estrada para ver um médico em Porto Alegre. É uma coisa que está mal feita. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que ajustar o imposto, a gente precisa ter um Estado que é mais transparente.
Agora, como é que a gente termina com a corrupção no país? Eu tenho uma fórmula. A fórmula é você, dentro do seu pequeno mundo, você tentar ser correto. É uma fórmula de formiguinha, mas eu acho que é isso. É você dizendo fazer isso, não, eu não vou ganhar esse dinheiro a mais, não, eu vou fazer isso correto. Uma mudança comportamental, cultural. Por quê? Porque o brasileiro dizer que está errado o político roubar, mas se ele ou ela tivesse a mesma oportunidade, faria igual, ou faria também no seu pequeno dia a dia, tomaria vantagem das coisas, é uma grande hipocrisia. Então a gente precisa de uma reforma, que é uma reforma nossa também, uma reforma de povo. É isso que torna muito mais difícil o desafio que a gente tem, e a gente tem que começar no dia a dia. E eu cito que eu não estou falando isso do nada, né? Quando eu estava trabalhando para o PNUD, a gente fez uma campanha, isso lá em 2009. Só eu vou lembrar que até no Faustão a nossa campanha apareceu, fantástico, Jornal Nacional, que a gente perguntava o que precisa mudar no Brasil para a sua vida melhorar de verdade. E mais de 10 anos atrás, pessoas disseram valores. O brasileiro precisa ser mais honesto, o brasileiro precisa ser mais cooperativo, confiar mais. Há 10 anos atrás, e a gente fez um relatório sobre valores. E nesse relatório a gente aprendeu uma coisa fundamental. Valor não é o que sai da boca para fora, é a sua ação. Eu posso estar aqui, dizer para minha filha adolescente, não, você tem que ser honesta, você tem que ser bacana, você tem que ser honesta. Se um de vocês liga e eu disser para ela, diz que eu não estou, toda a minha teoria cai por água. Porque valor é uma coisa que a gente usa, a gente vê e a gente usa. Então, valor é uma coisa prática. Eu acho que isso é uma solução de longo prazo. Eu não acho, na realidade, que existe nenhuma solução de curto prazo para a gente. Eu acho que a gente vai piorar antes da gente melhorar. É como se a gente tivesse que entrar numa catarse para conseguir depurar aquilo do certo, do errado. E acho que é necessário uma coisa que é cultural, que a gente tem que passar para começar a pensar instituições com correção. Muito obrigada, Flávia, aqui o pessoal está falando. Né, espetacular a live. Não estou conseguindo ver agora as outras. Tem várias perguntas. Bom, eu já vou deixando aqui, a gente já está quase finalizando a live, né? A gente já está com quase 50 minutos de live. Né? Foi um pequeno momento muito importante para mim voltar a conversar contigo, Flávio. E eu tempo. Até estava... É verdade. Eu até peguei esse livro, eu estava dando uma olhada aqui, indicadores aqui do Observa Poa, tá, de 2007. Antes de eu entrar para a faculdade, eu já tinha esse livro aqui em casa, mas eu nunca tinha parado para olhar, né? E, enfim, eu tinha lido, estava lendo. Então, o pessoal que não conhece, indicadores de pobreza multidimensional e pobreza extrema para Porto Alegre. Desde 2007 já existe um estudo, e hoje, agora na pandemia, tem um site muito legal. Não sei se chegou a ver, Flávio, com os dados de agora da pandemia, comparados, claro, com todos os anos. Isso para o economista é tudo que ele quer, né? É poder entrar num site, porque, gente, é muita informação, muito legal, todos os bairros. Então, aí, depois de um tempo, que eu fui ver assim, Flávio Comim, os pesquisadores, pô, que legal, né? Hoje, claro, a gente já tem os dados mais atuais, mas é sempre bom a gente olhar para o passado e depois fazer uma comparação com o que a gente está vivendo em termos econômicos para utilizar os dados. Eu fico muito feliz que tu está aqui com a gente, com os amigos aqui do Instagram, do Facebook. A internet hoje, ela não sei o que está acontecendo, se é a minha ou a tua, o que é, né, que está acontecendo aqui, mas fica o convite para uma próxima mais adiante, né, porque Flávio Comim agora é novo no Instagram, é novo em lives aqui, então eu tenho certeza hoje, que o pessoal, né? O pessoal vai te convidar, eu tenho certeza. Flávio, quero te agradecer, é sempre um prazer, né, conversar contigo. Temos, né, a gente conversou muito no Facebook a respeito da pandemia, sobre a crise, né? Agora eu vou deixar algumas considerações finais e aí a gente vai, né, deixando para algumas perguntas, se o pessoal quiser, se der algum tempinho. E aí a gente finaliza aqui essa live
desigual. Desigualdade, Brasil desigual, né? Muito obrigada. Vou deixar contigo, então, as palavras finais aqui para o pessoal. Tá bom, obrigado. Bom, gente, um prazer falar sobre esse tema, que é um tema que, na minha opinião, é definidor da sociedade que a gente vive. O Brasil é desigual não apenas por aquelas coisas que a gente vê, mas é desigual por aquelas coisas que a gente não vê também. E em sociedades em que tem aqueles que têm e aqueles que não têm, fica mais necessário ainda a necessidade de ter. Então, é uma coisa muito importante, é como se a gente quisesse sinalizar que nós somos pessoas, como nós quiséssemos ser reconhecidos, e a importância de ser reconhecido é fundamental. Eu confesso a vocês que já faz, acho que já uns 7, 8 anos que eu venho trabalhando num livrinho. Eu vou falar a coisa mais radical agora que vocês poderiam esperar de um economista no final para concluir, mas que é um pouco como eu vejo isso. Nós sempre fomos o país da ordem e progresso. E eu descobri que quando a República Brasileira foi criada, o lema do Augusto Comte não era ordem e progresso, mas era amor, ordem e progresso. Então eu fui investigar por que o amor não entrou. E o amor tem a ver com o próximo, com o reconhecimento do próximo, com a preocupação com a pobreza, com a desigualdade. Então, a preocupação de por que o amor não entrou. Então, eu fui fazer um livrinho, tive a sorte de que a última igreja positivista do mundo está em Porto Alegre, está na João Pessoa, próximo da Redenção. E as pessoas foram super generosas, deixaram livros que eu tive que ler com máscaras, porque era um livro de 1800 alguma coisa lá, um pouco antes, 1800 e tantos, né, da proclamação da República. E comecei a pesquisar sobre isso, sobre a importância do amor enquanto um objeto político. E eu acho que é isso que está faltando. O que está faltando não é o amor romântico, mas é o amor em relação ao outro, de tal maneira que o bem-estar dos outros faça parte do nosso bem-estar. Se a gente tivesse isso, a gente brigaria muito menos no Twitter, no Instagram, no Facebook, brigaria menos com a família, mas a gente seria mais cooperativo, e sociedades que têm um nível maior de cooperação e confiança são sociedades com melhores instituições, são sociedades que progridem, são sociedades nas quais o bem-estar de todos é levado em consideração nas decisões. Então, acho que falta amor, que é a coisa mais radical que eu poderia dizer, né, que um economista poderia dizer, né, no final de uma discussão sobre desigualdade. Certo. Mas muito pertinente, né? O amor é o próximo. Né, entender o outro lado, entender por que aquele cidadão está ali naquelas condições. Se a gente conseguir, o economista ele compreende, né? A gente entende a história do Brasil, da sociedade, a escravidão, os grandes territórios, e aí, claro, a gente vai entendendo por que aquela pessoa é mais pobre, o porquê que o outro é mais rico. Então, quando a gente tem essa compreensão, com certeza a gente consegue ter uma empatia muito maior, né? Mas, mais ou menos isso. Então, quero agradecer a tua presença e te convidar para uma próxima, quem sabe, né? Com a internet um pouquinho melhor. Hoje a internet aqui, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal, ótimo. do Instagram. Boa noite. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.